Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 3 de abril. O Ibovespa ele fechou perto da estabilidade ontem, com leve alta de 0,03%, enquanto os investidores permaneceram com um posicionamento cauteloso no aguardo do anúncio de tarifas do Donald Trump, que foi realizado após o fechamento do mercado. As medidas anunciadas foram negativas em termos absolutos, mas potencialmente positiva para o Brasil. O principal destaque positivo do dia da Bolsa foi Pão de Açúcar, subindo mais de 15,5%, após a companhia anunciar que novos acionistas relevantes demonstraram apoio à proposta de destituir o atual conselho de administração e eleger novos membros. Entre os destaques negativos, Cogna caiu em torno de 3%, recuou em meio a um movimento técnico. E nesta quinta-feira, a agenda econômica inclui o ISM de serviços referente a março nos Estados Unidos. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com movimentos mistos ao longo da curva, após o anúncio da aplicação de 10% de tarifas aos produtos brasileiros por parte do governo Trump, a curva nominal passou a adotar uma trajetória de queda, enquanto o dólar teve leve alta, mas ainda ficou abaixo dos 5,70. Falando sobre nos Estados Unidos, foram divulgados os percentuais de tarifas para mais de 180 economias, levando os investidores a intensificarem a cautela com o potencial agravamento dos embates comerciais entre as maiores economias do mundo e com a pressão altista na inflação americana. Com isso, os rendimentos das Treasuries de 2 anos terminaram o dia em 3,86%, enquanto as de 10 anos caíram para 4,13%. Falando sobre os mercados globais, nesta quinta-feira, os futuros dos Estados Unidos operam em queda em torno de 3%, após o Trump anunciar essas tarifas recíprocas no Liberation Day, com alíquotas a partir de 10%, podendo ser ainda mais altas para alguns países. O anúncio também provoca uma forte queda nas taxas das Treasuries pela manhã, com os títulos de 10 anos recuando mais de 13 bips e os de 2 anos caindo 12 bips. Na Europa, as bolsas elas operam em baixa também, em torno de 1,5%, 1,8%. E na China, os mercados eles também fecharam em queda, em resposta à imposição das pesadas tarifas recíprocas e também, né, a mais de 180 países, e incluindo também a China. O IFIX, o índice de fundos imobiliários, encerrou a quarta-feira com uma leve queda, em torno de 0,06%. E falando sobre a economia, né, o dia da libertação tarifária, né, do Donald Trump superou as expectativas. Se todas as tarifas recíprocas anunciadas entrarem em vigor em 9 de abril, a taxa efetiva sobre as importações dos Estados Unidos aumentará para mais de 25%, o valor mais elevado desde o início da década de 1900, e um aumento de quase 20 pontos percentuais em relação ao nível atual. Ainda é cedo para avaliar os efeitos sobre o crescimento econômico, mas os indicadores de confiança empresarial que já estavam em queda devem sofrer um novo impacto, o que aumenta o risco de recessão no curto prazo. E aqui para o Brasil, o resultado foi melhor do que se temia. O país enfrentará uma tarifa básica de 10%. Deve-se monitorar agora uma possível retaliação de outros países. E aqui também no Brasil, o Congresso Nacional aprovou a lei de reciprocidade, permitindo ao governo alterar as suas tarifas comerciais em resposta à guerra comercial global. Autoridades brasileiras disseram que pode levar alguns dias
para o governo avaliar os impactos das medidas do presidente Trump e acrescentaram que todas as respostas possíveis para garantir um comércio bilateral justo estão sobre a mesa. Considerando que a tarifa dos Estados Unidos imposta ao Brasil é relativamente baixa e as tarifas que o Brasil cobra sobre os produtos dos Estados Unidos já são relativamente elevadas, não espera-se uma reação significativa do governo brasileiro no curto prazo. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.